Olá a todos, bem-vindos ao canal de Nana. E hoje eu vou bater um papo com o meu amigo, com o professor Antônio Costa Vargas, que traduziu do grego esse livro aqui, Os Elementos da Teologia do Próclo. O Antônio ele é pesquisador especialista em filosofia antiga, em especial o neoplatonismo. Ele também se dedica ao estudo da astrologia helenística. Então, a gente vai ter muitas conversas interessantes aqui, e até também para fazer uma troca, né, de alguém que se dedica mais ao estudo da filosofia oriental, como eu, da filosofia budista, e o Antônio, que se dedica mais ao mundo helênico, ao mundo helenístico. Então, Antônio, seja muito bem-vindo ao canal. Obrigado, Bruno. É um prazer estar aqui contigo para conversar sobre o livro. E, primeiramente, eu gostaria de perguntar para você qual a relevância de Próclo para alguém que se dedica a uma busca espiritual, realmente. Eu sei que ele tem a sua relevância como filósofo, digamos assim, no cânone acadêmico, né? Mas no seu livro você fala que essa tradução também é dedicada aos herdeiros espirituais de Próclo. Eu achei isso muito bonito. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Hum. Bem, quando eu falo de herdeiros espirituais em dois sentidos, né? No primeiro sentido, esse livro é direcionado para qualquer pessoa que é interessado no fundamento último da realidade, né? E que se interessa, então, o que a gente chamaria de modo geral como metafísica, né? E seja de modo acadêmico, seja de modo não acadêmico. E o interesse de Proclo e em específico e desse livro para uma pessoa que tem esse interesse, ahn, é que Proclo foi uma pessoa que compartilhava esse interesse e que ele conseguiu exprimir seus pensamentos sobre isso de uma maneira bem clara e sistemática. Muitas coisas que um leitor desse vai ter encontrado sobre esse assunto em outros filósofos e escritores, especialmente posteriores da época medieval, sejam, sabe, teólogos cristãos, quanto filósofos árabes ou judeus, tem, tem muita gente que puxou muita coisa de Proclo e nesse livro você encontra argumentos para muitas coisas que depois você encontra de maneira sem argumento. Então, por exemplo, na verdade, o primeiro livro que eu li, que pode ser chamado de forma bem, bem ampla, neoplatônica, que é a tradição dentro do qual o Proclo trabalha, a gente pode voltar a isso, foi um livro de Avicena, chamado A Origem e o Retorno, né? Que, bem, você vê para o buscador, já que o título fala diretamente a seu respeito, né? Que é, então, é sobre a origem da alma na origem de toda a realidade e seu retorno a essa coisa. E a Folhas Tantas, Avicena, ele para um argumento, ele diz, e toda causa é superior a seu efeito. E ele continua. E isso sempre me deixou perplexo, essa afirmação. E daí eu fiquei muito animado a primeira vez que eu li esse livro do Proclo, Os Elementos da Teologia, 15 anos atrás, que lá, logo na sétima proposição, ele diz também que toda causa é superior a seu efeito, ou mais exatamente, diz que toda causa de um efeito distinto de si mesma é superior à natureza de seu efeito. E ele não só diz isso, mas ele dá um argumento até bem complexo com seus problemas para isso. Isso acontece não só com essa afirmação, mas com várias afirmações que você vai encontrar na tradição metafísica. Então, para o- a pessoa interessada em metafísica de modo geral, que inclui as pessoas que se interessam nisso, assim, como parte de uma busca pessoal, espiritual, Próclo é importante porque ele é como se fosse um patamar, de pensamento que, ahm, todos os filósofos e teólogos posteriores no Ocidente construíram em cima dele quase, né? Então ele é muito popular nos escritores da Renascença, depois no idealismo alemão, por aí vai. Então isso é uma coisa. Mas também ahm, o Proclo, então ele é dessa tradição neoplatônica, então é uma tradição de interpretação de Platão como
alguém que tinha uma doutrina sobre a origem da alma na unidade, né? Ou que você também chama, pode ouvir falar de O Uno, né? E que a filosofia daí seria o retorno da alma para essa unidade ou uno original. E essa obra é útil porque ela, de novo, é parte dessa tradição. Então, enquanto obra, tem isso, que então é parte dessa tradição e apresenta várias das doutrinas ligadas a essa noção da alma como originando o uno, com argumentos. E os argumentos, então, são úteis para poder interiorizar essas noções e para podermos entender essas noções. E essa tradução em especial, em específico, eu tomei um cuidado para sempre buscar palavras novas, quando eram necessárias, que exprimissem ou dessem uma sugestão ahm, aproximada do conceito por trás. Então, por exemplo, vocês não vão encontrar o uno aqui, né? Porque o uno, na realidade, é uma palavra que é um pouco como se diz, ela tem várias armadilhas nela, entre as quais a ideia de que o Uno seria uma espécie de superdeus, um deus acima dos deuses, né, um indivíduo. E justamente para evitar isso, eu traduzo unidade, ok? Porque é isso que Proclo está interessado, ele está interessado na fonte da unidade de todas as coisas, e para ele não é uma espécie de superdeus. Justamente para que isso seja a fonte da unidade, ela mesma não pode ser um indivíduo, né? Senão isso seria uma explicação circular. E não é só esse termo, são vários termos aí que eu busquei realmente um, traduções novas e explicações mais perto da intenção original de Proclo. Isso deve ajudar pessoas a realmente entrar no sentido dessas ideias de uno e alma, ou também o nous, frequentemente traduzido como intelecto, aqui é providência. E mesmo se o leitor que já conhece esses termos e já conhece termos, assim, textos escritos nesses termos, mesmo se ele acabar pensando que as minhas traduções não são boas, justamente o esforço de pensar entre as palavras, pensar o que uno é a unidade, o que providência é intelecto, isso vai ajudar ele a vencer essa barreira linguística, né? A vencer a barreira que as palavras formam, e evitar, por exemplo, simplesmente fazer um fetiche das palavras, né? E tentar, então, realmente chegar nos conceitos. Claro que há fetiches dos conceitos daí, mas pelo menos uma barreira está superada. As barreiras vão sendo superadas gradualmente, né, aos poucos, mas eu gostaria até de voltar nessa questão do uno, da unidade de Deus, né, até porque como a, a tradição, que é a minha tradição principal de estudo, é o budismo, e o budismo, ele sempre fica numa categoria complicada no Ocidente, né, muitas vezes ele é categorizado como uma forma de ateísmo. Exatamente porque não há essa ideia de um indivíduo criador das coisas. Isso, inclusive, é contestado em vários textos budistas, né? Quando vão criticar determinadas visões acerca de Ishvara, que outras escolas indianas apregoavam, que seria como um indivíduo criador, etc. Então, muitas vezes o budismo ele é categorizado numa palavra sânscrita que é Nastika, que às vezes pode ser traduzido no Ocidente como ateísmo, mas aí também tem uma complicação de como o próprio hinduísmo vê a relação com o divino, que também não é exatamente como o Ocidente judaico-cristão. Na verdade, talvez seja muito mais próximo de como os gregos se relacionavam com o divino, né? Com as várias deidades, a multiplicidade de deidades. E o Brahman sendo de fato, essa unidade que no Ocidente muitas vezes é traduzido como Deus, mas sempre é uma tradução um pouco incômoda. Então, eu sempre penso que no grego a gente tem aquela palavra theos. Posso estar pronunciando errado, me corrija, né? Então, a gente sempre tem a palavra theos, que muitas vezes é traduzida como Deus, né? Eu já li textos do Platão que aparecia lá Deus isso, Deus aquilo, e eu sempre me perguntava, mas que Deus é esse?
Né? Tá falando de Zeus ou é realmente um problema de tradução que a gente vê? Então eu gostaria que você discorresse um pouco mais sobre essa questão, a unidade e como essa relação da unidade com os deuses dentro da perspectiva neoplatônica. E se o termo Deus realmente caberia de alguma forma nessa perspectiva? Ah, obrigado, é uma ótima pergunta. Ah, e adorei ver também já na sua pergunta como as armadilhas da tradução nos perseguem em todo canto, né? Mas, então, Theos se traduz como Deus. Mas a questão é que, em grego, quando se diz ho Theos, o Deus, não se tem um pano de fundo monoteísta. Então, por exemplo, você deve saber, por exemplo, que em inglês sempre se escreve Deus, God, com G maiúsculo, né? Mas isso é por causa da norma em inglês, que você escreve qualquer substantivo próprio, qualquer adjetivo, dependendo de um substantivo próprio, como, começando com maiúscula. E Deus, a palavra abstrata Deus, God, pode funcionar com um substantivo próprio, porque, bem, a norma é você ter um único, né? Isso não é o caso nos filósofos gregos, de modo geral. E quando eles dizem o Deus, é quando, como a gente diz a baleia. Se a gente diz a baleia é um mamífero, você não quer dizer com isso que só tem uma baleia. Você está dizendo todas as baleias são mamíferos. E também você diz o Deus Hotheos em grego, você está dizendo algo sobre todos os deuses, normalmente, ou sobre o último deus que você mencionou. O homem, no sentido de o homem que entrou na sala agora, né? Coisa assim. Então, de fato, isso é uma pegadinha e é algo, e incluir God ou Deus toda hora em traduções de Platão e outros filósofos gregos é um cacoete que estamos, assim, lentamente aprendendo a superar, na academia. Mas, e quanto mais acadêmicos assim valorizam mais o contexto da religiosidade, da piedade grega para filósofos como Platão e Aristóteles e os seus sucessores, mais eles veem o quanto é problemático começar a incluir God em todo lugar. Ahm, Agora, sobre a relação da unidade com Deus e os deuses, ahm, hum, então, ah, ah, é, é certamente seguro dizer que é complicado e que, na realidade, não entendemos inteiramente tudo em Proclo ainda, e no neoplatonismo. Porém, eu vou apresentar aqui a minha visão, que é, ahm, então, para Proclo, a unidade, Tohen, ou que você vai encontrar em algumas traduções como o Uno, ela não é um deus. Se ela é alguma coisa, a sua relação com divindade é justamente ser, tipo, a divindade. O que é ser um deus, né? Porque para Proclo, cada deus, então há muitos deuses, e ele tem um argumento para que haja vários deuses, a gente pode entrar nisso depois. Ahm, Cada deus é, em última instância, o que ele chama de uma unidade, ou uma ênada, né? Então, eles são como se fossem ah, ex- coisas existentes simples. Ele diz, um jeito para a gente entender essa unidade é com base na nossa própria, né? Então, a, nós temos uma multiplicidade na nossa vida, uma multiplicidade de coisas que a gente sente, que a gente vê, que a gente pensa, que a gente faz e quer. Porém, todos esses momentos a gente associa isso sempre a algum eu. Isso sabe, na filosofia moderna isso ficou bastante, foi um tema bem importante por causa de Descartes e Kant depois, que falou, né? A ideia é basicamente que se você não consegue associar uma ação ou um pensamento a um eu,
não é claro em que sentido ela é seu, que faz parte delas, de algo pertencer a nós, o fato que a gente associa ela ao nosso eu. E Proclo também reflete sobre isso. Ele reflete sobre como cada, cada um de nós não somos uma unidade dada, né? Nós não temos, por assim dizer, uma, ah, um sentimento constante, uma percepção constante de alguma coisa que não muda. O que nós temos é que nós temos como se fosse um desejo, uma tendência, uma pulsão mesma de de nos tornar mais unos, né? Ele até acha que quando a gente deseja alguma coisa, porque a gente de alguma forma se identifica com aquela coisa, aquela ideia, a gente quer incluir aquilo em nós porque já é nós, de alguma maneira. Então, nós temos esse desejo básico por unidade e por que também é o nosso desejo básico pelo nosso bem, e ele está na base de qualquer coisa que a gente faz, porque se qualquer pensamento ou vontade que a gente tivesse, ou desejo que fosse, um, não tivesse, como se fosse incluído nesse desejo, nessa atividade de se unificar, ele não faria parte de nós. E os deuses, então, e mais uma coisa antes de passar para os deuses. Os, ah, embora haja essa tendência nós de nos identificar, eu sou isso, eu sou aquilo, é importante para Proclo que tem respostas corretas e tem respostas erradas, no caso dos nossos seres humanos. Dizer eu sou meu corpo é, assim, exemplo clássico de um erro, né? Então, se alguém pisa no seu pé e você diz, ai, você me fez mal, não, ele não te fez mal, ele fez mal ao seu corpo. É algo que você usa, mas não é você. Você podia perder seu pé, você continuaria você. Isso é um erro do tipo alguém que se vê vê sua imagem no rio que está passando, vê que a reflexão fica se mexendo e acha que ela mesma está se mexendo. Agora, então, nós, para Proclo, nós temos uma verdadeira identidade, que é a nossa identidade como almas, né? Que isso a alma é como se fosse um mundo separado, assim, um mundo que existe separado, independente do corpo, de conceitos que, por natureza, sempre está pensando. Isso tudo pode ser explicado depois, mas basicamente é isso. Ahm, o que importa é que a nossa identidade, essa atividade nossa de nos identificar, de fazer de nós uma só coisa, ela tem uma norma, que é essa nossa essência como alma. Para os deuses, a unidade vem antes de tudo. Eles são unidades realizadas. Enquanto nós somos unidades que nos realizamos, eles são unidades realizadas. Isso quer dizer que, para eles, não existe uma norma superior do que essa unidade deve ser ou não, né? E ela também não é uma unidade que se realiza no tempo. Eles têm, como por assim dizer, eles são eus realizados, que já são o que são, e eles, por serem eus realizados, não têm limite e não têm determinação ou essência, para a sua liberdade de se identificar com o que quer que seja. Então, Dionísio, ele pode ser o deus do êxtase intelectual, como também do vinho e do tigre, e não precisa ter um conceito que abarque todas essas coisas. Porque o Deus é livre nas suas identidades e associações, né? Se cada um de nós é como se fosse uma unidade que se realiza e que busca, né, busca um certo bem, um certo valor, cada Deus é uma unidade ou um valor que se expressa. Então, um, as pessoas talvez conhecem de Nietzsche essa ideia, essa explicação da cultura grega, não só da cultura grega, mas de tudo, em termos de apolíneo e dionisíaco, né? Tem o espírito da ordem, o espírito do êxtase, por assim dizer. E Nietzsche errou, assim, é uma simplificação absurda dizer, reduzir a cultura grega só a essas duas forças. Porém, essa ideia de ver em cada deus, na realidade, um certo ordenação de valores, um certo estilo, isso concordo com o Pro.
porque cada Deus vai ser como se fosse um estilo, um valor distinto, né? Que se exprime daí em mil coisas diferentes, né? Ah, então, também, Afrodite pode se exprimir em amor, beleza e azeitonas e em Chipre, né? Então, ah, cada Deus, então, ele é como se fosse esse eu realizado, que é ao mesmo tempo um valor ou um estilo, e daí a, a unidade em si seria aquilo que cada Deus é. Agora, ela mesma não é um Deus, ela mesma não é um indivíduo, né? Ela é apenas o que é ser uno. Ahn, e também, se cada Deus é um valor, por exemplo, o valor em si, que é idêntico à unidade em si, ele não é um super valor, a coisa que é acima de todos os valores, mas é simplesmente que é ser o que é ser um valor, o que é ser desejado. Recentemente, alguém me inspirou uma formulação de dizer que, assim, a causa de todas as coisas é a causa da qual cada coisa parte para ser ela mesma. E o valor, primário é o valor que cada coisa deseja quando ela deseja ser ela mesma, né? E também essa unidade primária é a unidade em que cada coisa permanece quando ela é si mesma. Então não é uma outra coisa. Justamente, se ela fosse uma outra coisa, ela de alguma forma deformaria todas as coisas. Ela não estaria fazendo cada coisa ela mesma, né? E por isso que essa unidade primária, ela não é um deus ou um indivíduo. Os indivíduos originais são os deuses, né? Esses eus ou valores realizados. Sim, então acho que dá para entender que a unidade ela estaria além de atributos que poderiam encerrá-la numa noção de indivíduo, né? Porque senão ela É, se tornaria um indivíduo também. isso. E a gente não a conhece como um objeto de conhecimento. A gente a conhece sendo unos, cada um de nós, né? Cada um de nós tem um conhecimento inato dela pela nossa busca, pela nossa própria unidade. Você usa a palavra valor, né? Você usou agora e também no livro, né? Aproveitando aqui para mostrar o livro de novo, Elementos da Teologia de Próclo. No livro também você usa muito esse termo que você o substituiu com uma outra tradução que a gente comumente vê nas traduções de textos neoplatônicos. Eu gostaria que você falasse um pouquinho mais por essa escolha mesmo da palavra valor ao invés da palavra que seria bem, que a gente vê Isso. muitas vezes nas traduções, né, de textos platônicos, neoplatônicos. Ah, com prazer. Então, de fato, a palavra grega é agathon, né, que normalmente é traduzido como o bem, e eu traduzo como valor. Agora, a tradução como bem, embora seja de algum modo estabelecido, é também conhecido como algo insuficiente, irritante, problemático, né? De novo, por causa de um certo pano de fundo cristão que temos. Porque quando a gente pensa no bem, a gente pensa em um bem moral, né? Não é algo que é, sabe, de acordo com a virtude e a religião, especificamente virtude e religião cristãs. E, e que algo que é bom para o ser humano também. No caso da palavra agathon, não existe essa conotação imediatamente moral, né? A ideia de algo ser bom é de algo cumprir a sua função bem. Então, por exemplo, um, o, você pode falar do bem do gato, né? O bem do cavalo. E o bem do gato do cavalo não necessariamente servir a seres humanos ou sabe, servir alguma função moral. É apenas eles viverem a sua própria vida boa, né? Serem animais felizes e serelepes. Agora, os saudáveis. Então, isso, assim, é um fato. E daí,
por isso tem esse problema já conhecido. Porém, em Proclo, as coisas se agravam. As coisas se agravam, em primeiro lugar, porque ele admite que há vários bens últimos, vários deuses, cada um deles é um bem útil em algum sentido. Mas mais que isso, Proclo não parece, na sua filosofia, interessado em que o mundo todo seja ahm, moralmente bom, né? O, ele tem essa ideia de que o Agathon, né, é o princípio de todas as coisas, é a origem última, é idêntica à unidade. É uma ideia que está lá em Platão, né, na República. O bem é como o sol, e da mesma maneira como o sol torna tudo conhecível e também dá vida a tudo na Terra, o bem, o Agathon daria sustento para toda a realidade. Porém, Proclo também quer insistir que o mal existe de alguma maneira. Ele reconhece que se o bem, realmente, simplesmente o bem fosse a causa de todas as coisas, aí não poderia existir o mal. Proclo não acha que o mal existe da mesma maneira que as outras coisas. Ele acha que o mal sempre tem uma certa espécie de existência parasitária, né? Tudo tem alguma função, toda potência tem alguma função. Então, por exemplo, se você tem pernas, é para andar. E daí, o mal sempre vai ser alguma perversão de alguma função, né? Então, por exemplo, se você tem as pernas quebradas, daí elas é um mal para as pernas, é uma privação, porque elas não conseguem andar. Agora, então, o mal tem uma certa. Então, ele tem uma análise do mal que evita que ele seja algo que exista por si só, né? Você não tem algo que é puramente mal, então ele quer evitar isso, mas ele quer insistir que o mal existe. Até acho que é necessário que o mal exista. Ah, mas eu entro nisso num momento. Então, já por insistir que o mal existe, a gente vê que Thor Agathon, como a origem última da realidade, não pode ser o bem, né? Porque senão seu oposto não existiria. E Proclo faz esse argumento. Mas as coisas se agravam quando a gente olha o argumento dele de por que precisa existir o mal. Então, por que precisa existir o mal? Um, Proclo, ele acha que os que esse mundo é perfeito. E como parte da perfeição desse mundo é existe a biodiversidade, né? O fato que todos os tipos de seres vivos existem. Em especial que fora de seres humanos na Terra, tem todos esses outros seres vivos que aparentam não serem racionais, né? E, porém, ele também acha que todo animal, né, ah, seres vivos fora plantas, né, não incluindo plantas, mas todo animal, ele só ele só tem uma vida individual própria por causa de alguma alma racional. E daí fica a pergunta, mas como que esses seres que não são racionais, tipo lobos e tubarões, como é que eles têm almas racionais? E a resposta de Proclo é, bem, porque antes um animal racional, um ser humano, viveu uma vida que não era racional. Então, antes de haver lobos, tinha alguém com espírito de lobo, tinha um tirano. Antes de você ter um porco, tinha alguém com espírito de porco. E isso quer dizer, então, que isso. Mas como é parte da perfeição do mundo, então é algo que os deuses querem. Eles querem que, não só que todo mundo seja, sabe, uns ascetas celibatários que sempre fazem a coisa certa e vivem, e não se apegam ao corpo e nada disso. Não, eles querem que haja todo tipo de desvio moral para que haja todo tipo de animal. E porque isso é a fonte dos animais, isso é a fonte da parte da perfeição do mundo. Então você vê que assim, isso é tudo algo, uma expressão do fato do mundo ser perfeito, do mundo provir, em última instância, dos deuses, que são cada um deles um dos valores, né? Então, o que é valioso para Proclo é que todos os valores sejam expressos, né?
Então, sim, para um ser humano, vai fazer mal. Ele não vai ter uma vida feliz se ele vive só para comer, né? Viver só para comer é se dedicar a algo que sempre está se esvaindo e que você não tem controle sobre si mesmo e se tem comida ou não depende de outros fatores que você não que você. Então, ser um glutão é assim garantia de infelicidade. Porém, porém no sentido cósmico, você está realizando o valor de, sei lá, haver porcos, né? Então, embora para os seres humanos individuais não seja muito bom, para a perfeição do cosmos é bom. E a perfeição do cosmos, então, não é simplesmente a realização do bem moral, mas do valor. Ahm, né, do valor em geral. Então, isso seriam alguns argumentos que eu daria. Tem mais outros explicados no livro, mas isso são só alguns para começo de conversa. Muito interessante isso, né? Realmente, você pensar que a pessoa que transmigra como um porco é porque já tinha um espírito de porco lá, que tava, né? A gente vê isso também em textos platônicos, né? E também nas tradições orientais, nas tradições indianas, né? Incluindo aí o budismo, a ideia de uma metempsicose, ela tá lá, tá posta, né? As pessoas no Ocidente não gostam dessa ideia, né? De, ah, não, eu não vou renascer como um animal, etc., ou renascer até como outras categorias de seres, né? Mas ela tá lá. Claro que nas filosofias orientais, a ideia não é ficar jogando esse jogo, né? A ideia, se você é um ser humano, se você está no nascimento humano, aproveite essa oportunidade e realiza o seu potencial, né? Que aí, algumas escolas indianas vão chamar isso de moksha, né? A libertação dessa roda de renascimentos compulsórios. No budismo também, né? Se fala na busca pelo nirvana, na libertação desse jogo. Para algumas tradições indianas, isso inclui justamente você se voltar para essa unidade, né? Se voltar para o Atman presente, que é semelhante a Brahman, né? O que está além justamente dessas existências individuais e relativas que acabam sendo fonte de sofrimento, que elas têm lá o seu funcionamento, mas para o ser humano pode não ser muito vantajoso ficar nesse estado, né? Vai cumprir a sua função. E no budismo também, embora essa questão do Atman, aí já é uma questão meio polêmica, né? E eu trato muito disso aqui no canal, Atman, natureza Buda, algo indestrutível e que também é uma unidade. Ainda assim, a ideia de você realmente ver que vale a pena se desiludir com esse modo de existência. Então, a minha pergunta do ponto de vista neoplatônico, né? Você falou dos animais, os animais correrem felizes, etc. Eu até pensei, poxa, Porfírio concordaria contigo. Realmente a função dos animais não é servir ao ser humano, né? Porfírio era muito pró-vegetarianismo, como a gente vê também em várias literaturas indianas. Mas pensando do ponto de vista do Próclo, e também se você quiser trazer outros neoplatônicos, qual que é a ideia? A ideia é retornar para a unidade, a ideia é se tornar um deus, a ideia é o que que o ser humano pode fazer para não, então se ele não quiser transmigrar como um porco, por exemplo. Tá, obrigado pela pergunta. É, de fato, qual é a ideia? Então, de fato, como eu disse, para um ser humano, a recomendação não é ah, transmigrar e virar outro animal. Embora, num sentido cósmico, isso tenha uma função, não é bom para você como ser humano. O... Agora, ahn, deixa eu, deixa eu talvez explicar isso de. ahn, Bem, eu vou dar uma resposta breve e dar uma resposta longa. A resposta breve é que, para Proclo, o, o objetivo não é se libertar,
dos ciclos do mundo. Porque esse mundo cíclico em que vivemos, para Próclo, ele é perpétuo e ele é perfeito, realmente. E nossa função enquanto alma transmigradora é realmente passar por várias vidas. O que, embora, de fato, a nossa vida aqui dentro de um corpo não é nossa vida natural. A nossa vida natural é lá nos céus, né? Ele acha que cada alma, ele tira isso do Timeu de Platão, cada alma originalmente é atribuída a alguma estrela ou planeta. E ela tem aí um corpo luminoso, um corpo astral, que que sempre a acompanha. E até aqui, cada alma tem o seu corpo astral, só que ele está escondido sob várias camadas de um corpo pneumático e até mesmo desse corpo terrestre, o que eles chamam de o corpo de ostra, que nós temos. Então, os seres humanos que vivem né, a melhor vida, a vida filosófica, que inclui vegetarianismo também, Proclo também era vegetariano, eles voltam, em algum momento, eles voltam de volta para os céus, para acompanhar as revoluções de seu deus astral, né, do astro atribuído a seu deus. A gente. E eles passam lá um certo tempo, porém, eles sempre vão voltar aqui para a Terra. Por quê? Porque a, cada alma, então, cada alma é atribuída a um Deus, e ela quer imitar esse Deus. Ela quer, ahm, idealmente até, ela quer ser apenas um instrumento na mão desse Deus. E enquanto ela está lá no céu, ela fica contemplando todas as realidades universais, as formas, né? Tipo, o ser humano universal, a igualdade, a justiça, né? Tudo isso. Porém, ah, nisso ela só está imitando um lado do que os deuses fazem, que é a contemplação. Tem outro lado do que os deuses fazem, que é a providência, que é organizar as coisas aqui no mundo para que o bem seja realizado. E daí as almas, então, querendo imitar esse outro lado, da atividade divina, descem para dar vida aos corpos e participar disso, né? E então você vê que assim, a descida da alma em Proclo, ao contrário de outras tradições, sempre é algo bom, né? É motivada por querer imitar participar da providência dos deuses. Ahm, mas o problema é que as almas chegam aqui e esse mundo é assim, é feito de modo para que muita gente acaba virando animal porque tem que virar animal. Mas em princípio, e daí elas passam por várias vidas aqui e acabam voltando. Mas então esse ciclo é eterno. E tem a objeção, né? Foi uma objeção que Agostinho, na Cidade de Deus, fez contra Porfírio, né? Que assim, que tipo de felicidade eu posso ter lá no céu se eu sei que vou descer de novo? E, e a coisa é que a alma, enquanto ela tá lá em cima, ela entende, ela como se fosse ver a beleza do padrão, né? Ela vê a perfeição desse mundo cíclico em que todos os ciclos de subida e descida das almas, de reprodução das espécies e dos elementos dos planetas, tudo se encaixa um no outro, e como por meio disso todos os valores são exprimidos, todos os deuses são cultuados, né? Então, lá, é por isso que ela também volta a descer, porque ela vê que isso é um plano perfeito. E que, na realidade, isso já é o mundo perfeito. É o contrário da visão cristã, que você chega lá no céu e você vê, agora eu estou no lugar ideal. Não, para Proclo, bem, já quando você está aqui como filósofo aprendendo, mas daí lá, quando você estiver junto de seu Deus, ainda mais, você sabe que esse próprio mundo, essa própria vida que a gente xinga e reclama, ele já é perfeito. Ahm, então, isso que é a resposta mais curta, que acabou sendo longa, então vou parar por aqui. Não, eu achei muito interessante, porque apesar de não
não usar o termo libertação, né, que a gente vai ver muito em traduções indianas. O gnosticismo cristão também vai muito por essa via, né, de se libertar do jugo dos arcontes, do torpor, etc. Mas, ao mesmo tempo, isso me lembra um pouco, né? Acho que dá para fazer um diálogo aqui. Não estou dizendo que é a mesma coisa, claro, mas acho que dá para fazer um diálogo. Por exemplo, no Vivekachudamani de Adi Shankara, da Vedanta Advaita, é dito que aquele que se liberta e que alcança a dhinana, né, que alcança a sabedoria, a percepção da unidade do Atman, do si mesmo, quem alcança essa percepção do ser presente em tudo, naturalmente essa pessoa volta, ela renasce, porque ele se torna um Jivan Mukta, mas ela volta de vontade própria, porque ela tá tão harmonizada com tudo que ela não vê mais sofrimento nessa realidade. E ela volta para auxiliar os outros a pararem de ver esse sofrimento, para chegarem nesse mesmo patamar, né? E é claro, no budismo Mahayana, que é o nosso foco aqui no canal, né, o meu foco de estudo, no budismo Mahayana se fala, a questão central do budismo Mahayana, que o difere do Theravada, é o voto do Bodhisattva. Então a ideia não é se libertar do samsara simplesmente, mas a ideia é você chegar num nível em que você tem autonomia sobre esse processo de renascimento, transmigração, e você retorna simplesmente por compaixão. Você retorna porque é natural retornar e também porque é dito nos textos, né, que para virar um Buda tem que estar num corpo humano. Mas aí é naquele ponto que você retorna, mas não tem mais o risco de, por exemplo, virar um animal, ou de renascer num inferno, ou como um fantasma faminto, e nem como um deva, né, que às vezes é traduzido como Deus, nem como um deva você vai querer renascer, porque você já está naquele caminho que você pode escolher renascer como humano e, e assim desenvolver o potencial máximo de um ser humano, que é virar um Buda, né, o despertar máximo de um ser humano. Então, apesar de não usar essa linguagem, né, mas isso fiquei pensando que talvez haja algo aí, né, haja algo que dê para dialogar, talvez, entre essas duas tradições, né, essa ideia de que em algum ponto, não, realmente vai ter gente que vai voltar e que vai querer voltar. É, o... E só para dizer, no livro tem toda uma seção sobre as almas, bem, sobre o ciclo de transmigração, e sobre como elas pertencem a diferentes deuses e tal. Então, isso é discutido no livro e também nos meus comentários. Agora, de fato, dá para fazer um diálogo e também, assim, podemos nos perguntar, assim, até que ponto, bem, é uma questão que precisa investigar no diálogo, até que ponto quais são as diferenças práticas que saem assim, das diferentes visões últimas, né? Porque muito embora para Proclo não existe esse horizonte de libertação final, né? Não, ahm, eu acho que a vida do sábio neoplatônico para Proclo vai ser muito parecido da vida de alguém que está buscando uma libertação final. Então, até porque os períodos cósmicos que Proclo leva em consideração são enormes. Então, assim, qual é o significado efetivo de, você vai voltar a algum momento, assim, para nós aqui, né? Deve ter diferenças, mas tem que ser esmiuçado. O, mas certamente tem uma coisa. Sobre a coisa de voltar aqui para, assim, num estado já em que você não pode nem virar animal, para Proclo isso já não é possível. Isso, assim, é uma ideia que vem já de Iâmblico, pelo menos, que é que tem diferentes tipos de alma. E então tem um tipo de alma que a função dela realmente é vir para cá, ensinar os seres humanos como voltar, e daí ela volta, e ela nunca é animal. São chamadas as almas imaculadas ou puras. E são pessoas tipo Platão ou Pitágoras, né, que encarnam isso.
Porém, se você é do tipo de alma que pode virar animal, você sempre será esse tipo de alma. Você sempre será a alma vagante, transmigrador e tal. E como eu expliquei isso? Você tem uma função cósmica enquanto isso. É interessante nesse sentido pensar no mito de Prometeu, né? Então, Prometeu que roubou o fogo de Zeus, para os seres humanos, que para Proclo, esse roubar o fogo de Zeus, na realidade, é justamente o trazer a alma racional para a Terra. Antes, é uma imagem disso. E Prometeu, e de modo geral, trazer os segredos, as potências divinas para a Terra. E Prometeu, para Proclo, ele é como se fosse o arquétipo divino do ser humano. Então, ahn, nós, enquanto seres humanos, assim, enquanto filósofos, para Proclo, as pessoas estão tentando voltar. Mas enquanto seres humanos, para Proclo, a sua vocação é descer, é expandir, é multiplicar as coisas, né? Então, embora almas toda hora estão voltando e tal, em princípio, a função dos seres humanos é, bem, em uma segunda instância, gerar toda a multiplicidade das espécies, mas antes disso, de gerar toda essa multiplicidade de comunidades que temos com cultos e leis distintos, né, para realmente que a multiplicidade dos deuses, e também a unidade entre eles seja expressa na humanidade. Então, mas de qualquer maneira, a humanidade tem essa vocação expressiva, né, e não uma vocação de retorno. Eu acho interessante como que a gente vê também muito aí dessa mentalidade helenística alexandrina, né? Quando vai pensar na multiplicidade, na diversidade e pensar que como muitos desses personagens neoplatônicos que atuaram em Alexandria, eles atuavam num ambiente meio híbrido também, né? De tradições, que era uma coisa meio egípcia, meio helênica também, né? E havia muito diálogo aí também, né? E você fala muito da palavra alma, e agora eu vou fazer uma pergunta complicada para você, do ponto de vista da teologia de Próclo, do ponto de vista da filosofia neoplatônica, daria para definir isso que é comumente traduzido como alma? E se quando você fala em alma, se há uma natureza individual ou se ao mesmo tempo é uma alma, uma anima mundi, digamos assim, também, uma alma do mundo, né? Como diferenciar as duas coisas? Então, gostaria que você falasse um pouco sobre como você definiria esse essa palavra, esse conceito. Com prazer. Uma só um comentário antes de falar de alma, sobre esse contexto híbrido. De fato, vários dos autores neoplatônicos, eles vêm como se fossem dos confins do Império Romano, né? Então, Plotino, o fundador, né, ele vem de Licópolis, Áciot, que é bem no sul do Egito. E Iâmblico, vem da Síria, Porfírio é fenício. Próclo, ele nasce em Constantinopla, na capital, mas os pais dele vêm de Xanthos, que é uma província. Então tem todo um contexto aí de mistura de tradições, de encontros de tradições. E a gente até sabe que Próclo escreveu hinos dedicados a deuses não helênicos e que ele também guardava certos dias sagrados a eles. Mas sobre a alma. Então, ah, hum, vamos por partes. Ah, o jeito. é, A alma é um ser que existe por si só, é um ser separado, ahm, e pensante. Quando eu digo pensante, quer dizer que ela tem a habilidade ou. Peraí, desculpa.
tinha um barulho aqui fora. Você pegou? Não. Ok. Ahn, a, a alma é como se fosse um conjunto, ou uma alma, né? É um conjunto de conceitos, de formas, ahm, que todo momento estão objetificando esses conceitos. Então, um jeito de objetificar conceitos é cognitivamente, né? Ela ahm, conhece aquilo. Quando, por exemplo, você tem um insight, uma epifania, né? Você entende alguma coisa. Ah, é isso? É isso que Proclo quer dizer. Ah, é isso que é bom, né? Alguma coisa assim. Ou também outro jeito de objetificar esses conceitos é incorporando eles, né? Dando vida, né? Vivendo um certo tipo de vida, né? O- Atividade de objetificação é próprio da alma, porque ela é como se fosse um mundo de conceitos que estão latentes, estão em potência, e daí, um a um, eles, um, eles são atualizados. Isso daí nos mostra para nós a qualidade híbrida da alma. Porque enquanto mundo de conceitos, ela ela dura no presente absoluto. Enquanto mundo de conceitos, ela sempre está no presente. Ela não tem passado nem futuro. Porém, na medida em que sempre só alguns conceitos são objetificados, ela está no tempo, né? Então, ela é esse primeiro ser para Proclo que está entre o tempo e a presença pura. Ahm, Porém, ela também é o primeiro ser que ahm, cada alma existe individualmente. Então, não é que existe uma só alma, que nós somos todos aspectos dela, ou alguma coisa assim. Existe uma alma primária e dela vem almas divinas. Das almas divinas tem almas intermediárias, as almas dos espíritos, e daí tem as nossas almas, e cada uma dessas almas é distinta, é uma coisa distinta. Ahn, e então, embora tenha um sentido em que cada alma é causada por outra e ela exprime uma certa potência daquela. Então, por assim dizer, tem uma alma do mundo. Existe uma alma do mundo, o mundo como um todo é um ser vivo. Mas daí, subordinada a essa alma, tem as almas divinas, as almas de todos os planetas, as estrelas e da própria Terra. Mas daí cada uma dessas almas divinas, elas têm muitas potências. Então, por exemplo, e você vai ver isso se você pegar um livro de astrologia e te falar os significados de um planeta. Então, se você pega Hélios, o Sol, né, Apolo. Então, Apolo é associado à medicina, ele também é associado à profecia, ele também é associado ao conhecimento. E então, dependentes dessa alma solar divina, você vai ter almas proféticas, almas medicinais, almas majestosas. E então ahm, cada alma, por assim dizer, então está desempenhando, realizando alguma função das almas superiores a ela. E isso também é, assim, é grande parte do drama da alma para Proclo, que grande parte do drama da alma é que a gente escolheu a vida errada, né? Então, por exemplo, você pode ser uma pessoa que tem uma alma profética, mas você escolheu a vida de um burocrata. E isso é uma grande mácula no seu, assim, hum, no seu corpo pneumático, na sua imagem de si, nos afetos que você carrega. Isso precisa ser limpado antes de você poder voltar para seu Deus. Você só vai poder voltar para seu Deus quando você estiver vivendo uma vida de acordo com o seu Deus e com a função que você tem perto do seu Deus, né? Então, se você é uma alma solar profética, você só vai voltar para Hélios quando você estiver desempenhando um papel de profeta, né? Enquanto você está lá no cubículo, você não está fazendo isso, você está atrasando a sua volta. O,
Mas enfim, então tem uma conexão entre as almas, tem uma simpatia entre as almas por causa dessas relações causais de subordinação e de expressão. Porém, também cada alma é independente, por isso também que não tem livre-arbítrio, né? Assim, livre-arbítrio, infelizmente, para o pior, que a gente pode virar burocrata. Mas, ok, isso é claramente uma pessoa que teve a infância assistindo demais Fight Club e Matrix, né? Pior coisa da vida, virar burocrata. Hum. Ahm, mas, enfim, essa tem então essa concepção da alma individual, porém conectada às outras. Quando você fala, né, de a pessoa viver de modo que ela esteja, digamos assim, traduzindo com as minhas palavras, né, harmonizada com o seu Deus. Mas como que ela vai saber qual é esse Deus, né? Como que ela vai saber que ela é uma pessoa que deveria estar vivendo uma vida profética e não uma vida burocrática, por exemplo? Pois é, isso é uma pergunta. Suponho que, assim, na cultura de Proclo, no lugar de Proclo, você tivesse meios oraculares para saber isso, né? E vários meios oraculares. Entre eles, por exemplo, a astrologia, né? Tinha essa técnica para você saber pelo mapa qual é o regente, assim, qual é o regente geral do mapa, né? Ahn, e, mas também, assim, na biografia de Proclo, a gente vê uma proximidade muito grande dele, com a deusa Atena. Isso começa já no mapa dele, que na biografia escrita por Mino, ele nos dá um mapa astral no final. E nesse horóscopo, Áries está no ascendente. E Áries era a. Proclo diz isso num comentário, que Áries é atribuída a Atena, mas isso também era uma atribuição tradicional. Então, Manílio, que tem um dos poetas, alguém que escreveu um poema didático sobre astrologia, um romano, e é um dos textos mais antigos que temos dessa tradição helenística, ele faz atribuições dos signos do zodíaco aos deuses olímpicos e ele dá Ares também a Atena. Então, mas fora isso, assim, Próclo tem sonhos com Atena na vida dele. Ele tem simplesmente uma grande afinidade com com as atividades de Atena, né? Ele, assim, se torna um grande, bem-sucedido filósofo. Ele nasceu em Constantinopla, em Bizâncio, que tradicionalmente estava sob a, a tronagem de Atena. Então, aí você vê que entram vários elementos, né, ah, para esse discernimento. A gente sabe que, assim, os neoplatônicos têm esse termo teurgia, que eles usam de forma geral para práticas rituais, né? Esse termo tem uma origem em um lugar específico, está associado com uns textos chamados os oráculos caldaicos e tal, mas parece que para os neoplatônicos virou um termo geral para atividade ritual. E o e outro, alguém que foi colega de Proclo, na realidade, Herméias, eles foram colegas do mesmo professor siriano. Herméias nos conta que parte da função da teurgia é justamente de limpar essa mácula de ter escolhido a vida errada. Ele não nos dá detalhes, mas se a prática ritual deveria limpar a mácula, ela também deveria ter métodos para detectar a mácula. Então deveria ter técnicas adivinhatórias para saber, assim, né, qual, é- qual é seu Deus, né? Ahn, Isso vai ter ahm, uma longa história, porque, né, enfim, a Proclo é retomado vários momentos na história da filosofia. Então, por exemplo, Marcílio Fitino, né, o filósofo renascentista que traduziu Proclo, traduziu Platão, traduziu o corpo hermético para o latim, ahm, ele retoma isso, essa ideia, embora ele seja um cristão, ele tem que fazer umas modificações, mas Marcílio Fitino, ele está tentando reconstruir essa doutrina, e daí ele precisa descobrir como é que ele vai descobrir qual é o Deus da pessoa. Não, ele é um cristão, ele não pode ir na Florença renascentista, ele não pode ir julgar Búzios.
Então, ele diz, olha, você tem que descobrir, assim, o que te faz bem. Essa ideia de quais são as atividades nas quais você se sente realizado, quais são os lugares, quais são as coisas. E daí, vendo essas coisas, e daí conhecendo as atribuições tradicionais dos deuses, né? No caso do Fitino, para Fitino está muito centrado nos planetas, né, nos corpos astrais. Daí você vai acabar conseguindo discernir qual é o seu Deus. Mas é uma questão, infelizmente, que não temos todos os detalhes que gostaríamos. Não, mas é muito interessante, né? Coisas que estavam muito guardadas lá entre os árabes, enfim, já num um período mais de um começo de uma abertura maior, né? Naqueles períodos complicados da história ocidental. Mas isso também me leva para a questão até mesmo do autoconhecimento, claro, né? Uma palavra muito mal usada hoje em dia, autoconhecimento, que pode valer tanto para oráculo de Delfos quanto para papo de coach. Mas como que esse autoconhecimento ele é realmente essencial, né? Porque às vezes uma pessoa, pensando aqui, uma pessoa que até tá envolvida com algum caminho espiritual, mas talvez aquela pessoa o que combina mais com ela seja talvez uma vivência, uma prática mais mística daquele caminho, né? Seja realmente buscar uma via, uma Bhakti Yoga, por exemplo. E já para uma outra pessoa, o que combine mais com ela seja justamente uma relação mais filosófica com aquele caminho, no sentido de que realmente ela vai tentar entender aqueles conceitos, vai trabalhar com aqueles conceitos, tentar desenvolver uma intuição sobre aquilo, né? E aí, realmente, é uma questão de autoconhecimento. E é claro, eu acho que a astrologia bem usada, ela pode realmente nos levar para isso, nos ajudar nisso. Aí o problema também é que a astrologia também pode ser muito mal usada. Mas então vamos falar de astrologia agora, porque você estuda bastante a astrologia helenística, né? E eu gostaria de entender também essa relação. Se o Próclo ele chega a falar de astrologia, eu sei que outros neoplatônicos falam de astrologia, e como que a astrologia ela pode ser usada, né, dentro, digamos assim, dessa busca espiritual da pessoa. Nossa, é um campo grande. Então, o Sim, então Proclo certamente fala de astrologia como outros neoplatônicos anteriores. Então, Plotino já tinha discutido assim a teoria sobre como a astrologia funciona, né? E tinha, ele defende famosamente que os astros não são causas, são apenas signos, né? É por causa que existe uma alma do mundo, então tem uma correspondência entre as coisas terrestres e as coisas celestes. Então, vendo as coisas celestes, a gente consegue saber de coisas terrestres. E depois, uh, Porfírio e Iâmblico, eles têm um debate sobre astrologia. Bem, eles têm um debate sobre teurgia, né, sobre prática ritual. E entre essas outras coisas, é justamente a prática de você usar o mapa natal para você descobrir qual é seu daimon pessoal, né, qual é seu espírito guia. E um, assim, Porfírio pergunta sobre essa prática e Iâmblico basicamente diz, bem, se for para usar ahm, ah, o mapa natal, você não pode apenas olhar um ponto nele, tipo o regente do ascendente, você tem que olhar muita coisa, mas ele não diz o quê. E de qualquer maneira, a astrologia é uma técnica, assim, uma técnica humana, e é mais seguro você conhecer seu daimon por inspiração, pelo seu daimon te informando. E, então ele tem essa visão. Agora, a Proclo, a gente sabe que ele era um astrólogo, por assim dizer, profissional. Ele tem dois textos dele que
bem, deixa eu corrigir isso. A gente não sabe se ele assim ganhava dinheiro fazendo astrologia, mas ele certamente ele escreveu dois textos sobre temas astrológicos que não nos chegaram, infelizmente. Um sobre o significado dos decanos, né, que são segmentos de 10 graus dentro de cada signo, e outro sobre o significado das eclipses. E ele discute a astrologia em vários momentos na sua obra, de vez em quando de modo bastante técnico. Então, falando da descida das almas e a sua escolha de uma vida, ele faz referência à noção da parte da fortuna e da parte do espírito, né, que são dois pontos matemáticos que astrólogos helenísticos usavam. Quando ele está falando, ele está comentando a República, né? Então, na República tem essa história que a cidade ideal cairá porque os seus governantes não sabem calcular o número perfeito para os casamentos, né? Porque tem um grande problema, um grande projeto eugênico na República, e isso envolve, em parte, que as pessoas se casem e tenham filhos na hora certa para que tenha os melhores filhos possíveis, né? E nesse momento o Proclo entra em vários detalhes sobre quais são os sinais astrológicos para uma boa concepção, e coisas do gênero. Então ele discute técnica astrológica e detalhes. Quando ele fala dos planetas no comentário Timeu, ele fala sobre os poderes de cada planeta. Enfim, tem muita astrologia lá. Agora, no, os usos da astrologia. Bem, no autoconhecimento para Proclo e na vida da alma. Então, ah, hum, que começa, eu devo dizer assim, isso aqui agora começa a ser um pouco mais especulativo, porque a gente não tem, assim, uma discussão de astrologia por assim dizer, nas passagens éticas de Proclo. Mas eu acho que dá para dizer algumas coisas. Então, a ideia na astrologia helenística é que o mapa não é só uma imagem de sua psique. Então, quando a gente fala de astrologia e autoconhecimento, muita gente a gente acha, tem essa ideia de que, os planetas representam diferentes partes de você, né? A Lua são seus sentimentos, o Mercúrio é seu pensamento, e por aí vai. Marte talvez seja sua energia e sua coragem, ou assim. Mas nos, no começo da tradição astrológica ocidental, não é essa ideia. O ascendente e o regente do ascendente nos dão informações sobre a pessoa, mas todos os planetas podem significar tudo sobre a vida dela: o corpo, saúde, as outras pessoas, infortúnios, sortes, todo tipo de coisa. Então, é uma visão da vida toda. E também é uma visão da vida toda que inclui não só coisas que a pessoa sabe, mas muitas vezes coisas que a pessoa não sabe. Então, um tema clássico da astrologia helenística é prever a morte das pessoas, e se for uma morte violenta e tal, mas também assim coisas que, sei lá, fatos sobre os pais da pessoa podem estar fora do horizonte da consciência dela. Assim. Então, em princípio, a ideia é que no mapa astral você tem uma visão da vida, assim, um símbolo da vida da pessoa, em que tudo está à mostra e tudo está organizado. Você vai, tudo lá está organizado de acordo com ciclos, você consegue ver isso. Ahm, Agora, isso é justamente a perspectiva do que o daimon teria para a prova. Então, é importante entrar nesse conceito do daimon, que eu já mencionei algumas vezes. Então, isso era a ideia que aparece lá em Platão já, que é uma espécie de ahm, espírito. Ele não é um deus, ele é um mediador entre seres humanos, entre mortais e deuses, mas que é particular de cada pessoa. E na República, no mito sobre a escolha da vida, quando você escolhe uma vida, você também recebe um daimon, né? Então você recebe como se fosse um espírito que vai te manter naquela vida. Na análise que Proclo faz dos daimones, desses espíritos, quando ele explica como que eles são acima da gente, mas eles não são
deuses ainda, é porque cada um deles incorpora uma certa providência. Então, ah, isso é um conhecimento eterno, isso é puramente presente, de todas as coisas, e o daimon é como se fosse um mero expressão, ou funcionário daquele conhecimento. Assim, da mesma maneira como quando um médico explica o que que ele fez, assim, por que que ele prescreveu esse tratamento, ele não vai dizer, ah, bem, é porque eu nasci em tal lugar, ou eu fiz isso, ou eu fiz aquilo. Ele, ele explica o que ele faz, apelando para, sabe, as regras e os conhecimentos da medicina, né? Então, naquele momento, o médico agindo como médico, ele é como se fosse um mero funcionário da medicina. E o daimon, ele também é como se fosse um mero funcionário, um espírito que é mero funcionário de um certo plano para o mundo. E o daimon que a gente escolhe é como se fosse, ele é um mero funcionário daquele plano que é a vida que a gente escolheu, né? Então, é por isso que a astrologia, almejando essa perspectiva total e organizada da nossa vida, ela está almejando do ponto de vista do daimon mesmo. Então, e conhecimento do daimon, conhecer o daimon, ter uma relação com ele, é um elemento central na vida moral do filósofo platônico, né? Uma das coisas que distingue o filósofo platônico é justamente saber os sinais do daimon, saber responder a eles, né? Isso me lembra também outra coisa que a gente está falando de autoconhecimento, e associado a isso tem um termo grego, uma virtude grega, ah, assim, bem debatida, que é chamada sofrosune, que normalmente é traduzido por algo tipo autocontrole ou moderação. Mas Proclo, quando ele discute esse termo, ele na verdade diz, não, a verdadeira sofrosune não é uma, uma espécie de autocontrole. Ela é uma atividade da parte mais divina de nós. É uma atividade da nossa unidade. Então, dessa busca que temos para sermos um eu. E o que é próprio dela é que ela reconhece o divino em todas as coisas. É essa habilidade de você, assim, por exemplo, ver uma planta e dizer, ah, isso é algo de Marte, ou isso é algo de Atena, ou isso é algo de Dionísio, né? E daí saber se orientar no mundo, porque você sabe de que tudo é símbolo, né? E certamente, não a prática da astrologia, mas a educação astrológica, aí entra em peso. Aí é certamente parte disso, de você poder saber viver a vida simbólica, a vida com significado, que para Proclus essa virtude central de Sofrosune, em que entra também essa coisa de você ouvir ao seu próprio daimon, né, ao seu próprio guia. Então, nesse sentido, também. Ahm, Se eu puder, eu sei que estou falando muito, mas se eu puder adicionar mais uma coisa, ahm, muitos astrólogos helenísticos eles tinham uma visão estoica, né, que então era associado ao determinismo estoico. Então, a ideia é que o mundo como está, ele está todo planejado, né? O mundo todo, nos seus mínimos detalhes, segue um plano divino. E isso quer dizer que o ponto da astrologia não é necessariamente você saber o futuro para você poder mudar alguma coisa sobre sua vida. O futuro já está decidido. Na verdade, você sabe o futuro para você poder cultivar uma certa distância dos acontecimentos. Para que quando algo mal te acontece, você não fique deprimido demais. E quando algo bom te acontecer, você não fique orgulhoso demais, né? Você saber, é por isso a astrologia, a predição te ajuda com isso. Proclo já é um filósofo platônico que, embora ele ache que haja um grande nível de organização no mundo, ele não é um determinista. Ele acha que existe sim o livre-arbítrio. É uma questão um pouco complicada. Tem ah, nuances aqui, porque ele também quer dizer que de alguma forma, por exemplo, todas as causas superiores, então as providências e os deuses, elas agem por meio de todos os inferiores. Então, de alguma maneira, tudo que a gente faz, a gente só faz porque algum deus está agindo junto.
Então, nesse sentido, tem alguma espécie de determinismo aqui. Mas, dito isso, ahm, a experiência que temos de escolha é real e e temos capacidade de fazer escolhas certas ou erradas na nossa vida, né? Não só podemos escolher a vida errada, né, ou certa, ahm, antes de encarnar, podemos escolher virar um profeta ou um funcionário do BNDES, ahm, mas também cada uma dessas vidas, a gente pode vivê-la de forma correta ou incorreta, né? Ninguém escolhe uma vida e a única opção é vivê-la como um santo, e ninguém escolhe uma vida e a única forma de vivê-la é como um fast. Não tem isso. Um, e aí, um, as, um, então, a astrologia, daí, não é só, não tem a função apenas de te dizer o que vai acontecer, mas também de te mostrar onde você tem uma certa liberdade. Porque Proclo diz, aquilo no qual todos os deuses e espíritos estão unânimes, a, um, a mesma oração não ajuda. Mas onde há onde há forças contrárias, o ritual e a oração podem te ajudar. Ele não traduz isso astrologicamente, mas eu entendo isso como, por exemplo, num mapa, onde tem testemunhos todos indo em alguma direção, vamos dizer que você tem várias coisas apontando que você vai casar, né, que não tem nada indicando que você não vai casar. Daí, certamente, daí isso é algo que você não consegue escapar. Mas onde tem, por exemplo, algo que indica que você vai, eu não sei, que você vai ser exilado e outra coisa que diz que você vai viver tranquilo com uma família, aí tem espaço para, talvez por meio de práticas espirituais, rituais, você tender mais para um lado do que para o outro, né? Então aí a astrologia entra também para como ah, indicando assim exatamente o espaço da nossa liberdade onde a gente pode agir. Um, de fato, muitos um, astrólogos hoje que enfatizam a possibilidade da astrologia de nos mostrar como a gente pode crescer, eles têm uma ideia de que eles puxam a ideia de que em todo o planeta, na realidade, tem significados melhores ou piores. Então, Saturno pode ser uma neurose, mas ele também pode ser uma disciplina. Você pode, de alguma maneira, empurrar o significado de Saturno, decidir, não, esse Saturno eu vou se disciplinar nessa área para que eu não seja neurótico. Um, um dos responsáveis por realmente introduzir essa ideia na astrologia foi Jung e astrólogos que beberam de Jung. E Jung, ele estava lendo filósofos neoplatônicos. Jung estava lendo Iâmblico e Proclo e tal, e Plotino. Então, isso exposto no livro da Liz Green sobre o assunto, que acho que foi traduzido recentemente para o português, né? O Jung e seus estudos da astrologia. Então, esse debate que a gente tem hoje, assim, entre astrólogos mais tradicionais, mais deterministas, que veem só os planetas querem dizer isso vai acontecer. E, por outro lado, outros que enfatizam mais uma possibilidade de crescimento, de trabalhar com os planetas e tal, reflete um debate antigo entre estoicos, deterministas e neoplatônicos. E que também entra também nesse debate, né? A gente ainda pode acrescentar os gnósticos também, Bardesanes, por exemplo, né? Que escreve o Livro das Nações. E também ele vai criticar muito uma certa visão determinista da astrologia, né? Ele não vai criticar, dizer que a astrologia não funciona, mas ele vai dizer que também há um modo de negociar muitas coisas aqui, né? Nem tudo é culpa dos astros, digamos assim. E a ideia é, e aí já vem a própria questão da linguagem gnóstica aí, né? A ideia, inclusive, é se libertar de uma influência mais determinista dos astros, realmente, né? De ir além da influência da esfera que esses astros têm aqui na esfera sublunar. Nas filosofias orientais e a astrologia indiana, é dito, como você sabe, que possivelmente ela absorveu os 12 signos por influência da astrologia helenística, né, quando houve esse contato com os gregos, mas na astrologia indiana também a gente vai ver visões que vão diferir um pouco, mas sempre
sempre, em algum momento, há aquela ideia de que é necessário se libertar dessa influência, né? No budismo, por exemplo, se usa astrologia, né? O budismo tibetano, por exemplo, eles estão sempre preocupados para ver qual é o regente daquele ano, e aí é uma astrologia bem híbrida, que tem elementos da astrologia chinesa, tibetana, da astrologia védica, como ela é chamada, né? Astrologia indiana, e mas ao mesmo tempo também tem muito aquela ideia de que uma pessoa que fica olhando sempre o horóscopo para ver se ela vai ter sorte naquele dia é uma mente perturbada, que ela não deve ficar fazendo isso. Ela deve se preocupar em ter boas ações. Que aí mesmo essas influências negativas que vão acontecer, né? E aí tem toda uma relação disso com karma também, na visão budista. Ainda assim, se ela está vivendo uma vida de acordo com o Dharma, ela vai saber lidar com o karma, ela vai saber aceitar aquilo que é uma consequência de uma ação que ela cometeu, né? Por que que está acontecendo uma oposição de Saturno com a sua Lua e isso está te afetando de alguma forma? Poderia estar te afetando de outras formas, mas está te afetando daquela forma específica porque há uma questão kármica ali. E o que você pode fazer é aceitar aquilo, aceitar aquilo e tentar não repetir aquele padrão, para que quando aquela oposição se repetir de novo, você não se vê naquela mesma situação, né? Ou em algum tipo de crise mais ou menos semelhante. Então, há muita essa questão de como, digamos assim, ir além da, dessa influência dos planetas, dos 12 signos, e no caso da astrologia indiana ainda tem as 27 mansões lunares, né? Tem outros elementos aqui, tem o eixo nodal, os nodos lunares, mas ao mesmo tempo entendendo também que isso está dentro de nós. O Kala Chakra Tantra, ele fala muito isso, né? Como que há uma correspondência também entre esses astros e o nosso corpo sutil, então, como que os chakras também estão relacionados com esses astros, como que toda essa vitalidade, o prana, a circulação dos ventos, dos ares vitais, também está relacionada com esse movimento. Então, é ao mesmo tempo uma visão que não joga a astrologia de lado, como muita gente tende a pensar, né? Muita gente acha que não, o budismo ele joga a astrologia fora, mas que ao mesmo tempo tem aquela visão de que é possível não ficar totalmente à mercê dessas forças, ou talvez é possível viver de uma forma harmônica com essas forças, em que elas não vão te afetar tanto como te afetariam se você vive completamente alheio a elas, né, e completamente alheio à questão do karma. E na visão Hum. neoplatônica, ah, é possível de alguma forma a pessoa, por exemplo, se a pessoa começa a viver de acordo com o seu daimon, e se ela descobre qual é o seu Deus, ela ainda pode sofrer infortúnios ligados a trânsitos astrológicos? Como que fica essa questão? Ah. Ahn, bem, é, eu falo disso num segundo. Primeiro, tem outras coisas que sua fala me lembrou. A primeira é que tem um contexto em que Proclo diz que sim, é para você usar a astrologia, que é na teoria da oração. Ahn, ele diz que ele tem uma parte em que ele diz assim que você pode, não sei se ele diz que você deve, mas você pode, assim, também, assim, usar a posição do sol para saber quando rezar. A gente sabe, por exemplo, que ele rezava 3 vezes ao dia, eu acho que era no levantar, no levantar do sol, no meio-dia e no pôr do sol. Tem um caso famoso, uma anedota na biografia dele cultuando a lua em público. Mas, então, tem essa coisa, e o que você diz também sobre é errado a pessoa ficar olhando os trânsitos toda hora, tem uma explicação para isso em Proclo também, embora ele não associe isso imediatamente. Porque ele diz que o que está estritamente sob nosso controle são as nossas escolhas e as coisas internas, e os nossos pensamentos. É, as, cu- ahm, mas tudo que a gente faz
que vai ter uma existência independente do mundo, vai virar parte do mundo. E daí ele está submetido aos ciclos do mundo. E é por isso que tem que ver se vai, se tem alguma correspondência. Uma pessoa que, para tudo que ela faz, ela sempre busca essa correspondência, então o ideal dela é apenas viver de acordo com o mundo, o que é melhor do que muita gente. Ok, mas não é o que não é a culminação da filosofia, não é a culminação da vida. Nós devemos nos unir aos deuses que estão além do mundo. Então, dá para ver a deficiência desse modo de ver de proceder também seguindo as categorias de Proclo. Agora, se uma pessoa que, por exemplo, já se purificou e tal, se ela ainda vai sofrer infortúnios, eu acho que sim. E a razão para tal é porque Plotino morreu doente. E Sócrates teve que beber a cicuta. Ah, e Plotino é o exemplo que Proclo dá de uma pessoa ahm, que estava vivendo a vida para voltar, a vida de seu próprio Deus e tal. E ele morreu com chagas no corpo e tal. Então, sim, mas eu acho que isso concordo com a teoria deles, porque, afinal de contas, seu corpo é parte do cosmos, e pode ser simplesmente que essa parte do cosmos precisa sofrer. E Proclo morreu de doença também. Ahm, e, claro, a gente não tem uma ideia muito bem de, assim, Proclo não se avalia moralmente nos seus textos, ele fala muito, muito pouco de si, de forma geral. Mas, de forma geral, ele, assim, na época ele era visto como uma espécie de santo e gênio pagão. Pessoas viajavam de muito longe para poder estudar com ele. E ele morre no final da vida de uma doença que ele podia ter evitado. O biógrafo e também outro filósofo, Damácio, nos contam que se Próclo não tivesse sido tão rígido consigo mesmo na sua dieta, ele conseguiria ter vencido sua última doença. Mas foi pela sese dele que ele acabou morrendo. Então, certamente, assim, a, a- viver a vida filosófica e a purificação não te liberta de infortúnios exteriores. E não vejo ninguém achando que uma pessoa ter algum infortúnio é sinal de que ela não é um bom filósofo, alguma coisa assim. Tem É isso. interessante esse ponto, né? E aí volta para aquela questão que até você falou, de que nós não somos o nosso corpo, e o corpo ele é algo perecível. Então não dá para Hum. escapar dessa perecibilidade do corpo, né? Então o Buda também, em algum momento, ele morreu. Ele não ficou para sempre, né? E se a gente vê a história do Buda, há infortúnios que acontecem, né? Gente tentando sabotá-lo, etc. E desses grandes sábios que a gente vai ver em diferentes tradições, né, espirituais. Então, eu achei interessante pensar nisso, né? Como que o corpo, a grosso modo, ele é da terra, né? Então, ele vai sofrer os seus infortúnios, ele vai perecer, né? Como se diria, do ponto de vista budista, ele é impermanente, é uma marca do samsara, né? Então não tem como escapar disso, né? Chega um momento que provavelmente vai ter um trânsito astrológico que vai refletir esse momento da morte, né? Que a gente vai poder olhar, olha, quando estava naquele exato trânsito, ou no eclipse, ou alguma coisa assim, a pessoa faleceu, né? Então, a mortalidade. Na realidade, Proclo morreu perto de um eclipse. E o biógrafo dele menciona isso, porque era um eclipse solar, então eles eram um símbolo de como a, a filosofia estava sendo apagada nos dias deles. Então, Eu estava lendo um texto vinculado, como eu falei, ao sistema, ao Tantra, Kala Chakra, né? Que menciona que o Buda nasceu num eclipse, se iluminou num eclipse e também morreu num, num eclipse. É como que os eclipses eles têm essa questão bem de, é um ponto realmente um ponto de algum tipo de inflexão, né? Quando algo importante acontece ali. é assim, por trás disso.
desse relato pode estar simplesmente a ideia que você encontra astrólogos que se você nasce em ou perto de um eclipse, daí eclipses vão ser importantes na sua vida. Exato. E, que eu mesmo já vi isso em mapa. E antes da gente fechar, eu queria tocar um pouco na questão da teurgia, que também tem algo Ah, aqui que dá para relacionar com a astrologia, porque eu fico muito pensando que talvez o que haveria de mais próximo de teurgia, e de novo, não estou querendo dizer que é a mesma coisa, né, mas que daria para dialogar em relação ao budismo, seria o Tantra, no sentido de hum. que o Tantra é uma prática que visa uma divinização da pessoa, né? Ela se gerar como uma deidade. E aí tem toda uma questão ético-filosófica, uma base que é necessária de purificação, de entender que isso que ela chama de eu é vazio, para que a deidade possa emergir. E a teurgia, e aí vai ter aspectos cerimoniais também. Não é só vai ter os mantras, que funcionam de certa forma como invocações, vão ter as sadanas, né, que vão ser as invocações, mas tem aspectos cerimoniais mágicos aí também, né, instrumentos que são usados, o vajra, o sino, e aí também questões astrológicas podem entrar em muitos casos também, né, qual o momento ideal para uma determinada prática. E como que a teurgia, então, ela funciona nesse processo? Ela também seria um processo de divinização da pessoa, buscar se divinizar nessa, digamos assim, união com os deuses, ou perceber a unidade de todas as coisas? Como você definiria a teurgia do ponto de vista do Próclo, do ponto de vista do neoplatonismo? Então, teurgia, de modo geral, eu vejo é simplesmente assim, prática ritual. Ela é chamada de teurgia, porque ela é vista como a ação dos deuses. Teurgia é construída da mesma maneira que teologia. Teologia vem de theos e logos, então discurso sobre os deuses ou discurso dos deuses. Teurgia vem de theos e ergon, né? Então é a ação dos deuses. E isso é assim enfatizado por Iâmblico, que nos deixou o principal texto a respeito, que é o que hoje em dia se chama dos mistérios dos egípcios. Mas ele enfatiza isso que não é o sacerdote que está agindo. O sacerdote vira como se fosse um mero instrumento, que são os deuses que agem. Um, porém, então, tem várias coisas, tem coisas que não estão ligadas diretamente à divinização. Então, por exemplo, um, Mari nos relata que Proclo, ele curou gente, ele causou chuva, esse tipo de coisa. Porém, divinização certamente é parte disso, e também o sacerdote idealmente é alguém divinizado, né? Porque essa ideia que é não é o sacerdote que age, é o Deus que age, virou importante na tradição cristã, né? Mas lá a conclusão foi, como é Cristo que está por trás dos sacramentos, daí não importa se o padre é pecador, não importa se o padre é idiota, desde que ele faça o rito da forma certa, o rito acontece. Enquanto que os neoplatônicos, eles tendem a raciocinar de outro jeito. Como é o Deus que age, você tem que ser uma pessoa muito virtuosa, muito pura, para ser um receptáculo digno, né? Para que ele realmente possa agir. Ahn, e ahn, eu tenho ah, um comentador, um estudioso o francês, Jean Trouillard, que era um padre católico que ele dizia que a teurgia era a liturgia dos perfeitos. Um, mas, de qualquer maneira, então, mas estão associados aí a práticas de purificação e também até mesmo de divinização. A divinização, não é entendida no sentido de, assim, tem muitos jeitos de você entender isso, claro, em várias tradições, mas ela não é entendida no sentido de que você deixa de existir e só o Deus existe, uma coisa assim. Não, o que os neoplatônicos consistentemente dizem é que tem uma só atividade entre você e o Deus.
E uma só atividade, dois corpos, por exemplo, podem ter uma mesma atividade quando você usa uma caneta para escrever, né? Porque aí o que está sendo feito? Escrever. E tanto a caneta quanto você estão fazendo isso. E a ideia, então, de você ter uma só atividade com Deus é justamente você ahm, se identificar tanto com Ele. Lembra que eu disse que, assim, bem, eu volto a isso. É se identificar tanto com Ele que você se torna um mero instrumento dele. E isso acontece por meio desse eu nosso, dessa compulsão, essa pulsão unificadora nossa. Porque em, em um momento, claro, isso exige que a gente se desidentifique com um bando de coisas, né? E aí vem a parte de purificação, né? Então, eu não sou o meu corpo, eu não sou esses desejos. Então, você tira, tira, tira. Mas tem um limite que você não pode tirar tudo. Como eu disse, nós, como almas, temos uma certa essência, né? Ser esses conceitos. E enquanto a gente está vivo, a gente tem esse corpo que é o nosso, né? Que a gente não escolheu e tal, mas que está com a gente. E daí, o jeito de unificar até mesmo essas coisas que a gente não pode se desfazer é reconhecer que elas e outras coisas, as nossas circunstâncias, são todos símbolos, né, de um mesmo Deus, né? E daí isso unifica as coisas ainda mais. E daí nesse momento você daí realmente vira apenas um ah, um instrumento na mão dos deuses. E então tem essa prática de divinização, sim. Poderia falar mais, mas E agora uma última pergunta, né? E gostei dessa diferença que você fez entre o que seria uma visão católica e o que seria uma visão neoplatônica, né? E a visão budista, nesse ponto, muito mais próximo da neoplatônica. O Tantra, a pessoa ela tem que buscar essa purificação, né? Para que ela se torne realmente um veículo, um recipiente adequado, um vaso adequado, como se diria numa linguagem budista para aquela prática, né? E aí tem que ter toda essa desidentificação. E aí que no caso do budismo, é claro, tem toda a ideia de shunyata, né? Do vazio. O eu é vazio de existência inerente, o eu surge na interdependência, etc. E é claro que tem um aspecto meditativo, contemplativo, que é muito importante. E o neoplatonismo, ele é muito associado também com esse aspecto, né? Se eu não me engano, Plotino chega a falar dessas questões de contemplação. E gostaria de saber se o Próclo também, ele tem o lado teúrgico, mas se ele também toca nessa questão da contemplação, de algo que a gente poderia chamar de meditação. certamente. Ele fala de modo geral, assim, os neoplatônicos tardios, a partir de Iâmblico, embora eles deem essa ênfase na teurgia, eles não abandonam a contemplação de modo algum. Eles acham que você precisa de ambos. Então, como eu disse, o Próclo tem um pequeno tratado sobre a oração, que em grande medida é contemplação, né? E tem até uma coisa bem intelectual na oração, porque assim, o primeiro passo da oração para Próclo é você saber todas as hierarquias de deuses, né? Você tem que saber todas as forças que você vai invocar, né? Então tem um lado intelectual. Então ele escreve sobre isso e ele escreve muito sobre o nous, né? Então que seria essa faculdade para a contemplação que é então que existe não só no ser humano, mas tem uma existência independente. E enquanto uma existência independente, ele é a providência. Eu mencionei como o daimon é uma alma a serviço de uma providência, mas para o Próclo tem toda uma hierarquia de providências, como se fosse cada uma é uma metafísica que existe independentemente. Então, por exemplo, tem essa visão de Parmênides, de que tudo é um, tudo é o ser. Então, existe essa providência, que é a providência do ser e que cuida, entre outras coisas, de unificar todo o ser. Mas também tem a providência, no outro lado, que é a providência do, um, da vida do Antônio, que esse é o meu daimon, né?
Mas também vai ter, por exemplo, a providência da beleza, que organiza toda a beleza no mundo, né? E quando a gente busca contemplar, o que a gente busca fazer é como se fosse sintonizar nessas providências, que elas têm, elas não são só cognitivas, elas têm uma força no mundo, estão organizando coisas. Mas nós, enquanto almas, nós temos a possibilidade de participar das epifanias, né, que, que elas produzem. E, então, isso, e essa conexão, como a relação da alma com as providências é algo que é discutido até certo ponto aqui no livro, porque ele fala sobre como toda alma depende de uma providência, né? E ele tem uma parte só sobre as providências, e, e, e também essa própria vocação da alma. Como eu disse, a nosso estado natural, enquanto almas, é a vida lá em cima com o nosso Deus, em que a gente só está contemplando uma forma, uma realidade universal depois da outra, né? E então, realmente, Próclo tem muita coisa a dizer sobre a contemplação também. Então, pessoal, novamente eu recomendo o livro, Os Elementos da Teologia, né, e que a luz da providência, a luz do Nus, possa guiar a todos nos seus estudos, nas suas leituras. Muito obrigado ao Antônio. Você gostaria de dizer alguma última coisa antes de eu falar, né? Que você tem cursos vindo aí, tem algumas coisas Justo, interessantes. justo. Eu só quero. Bem, sobre o livro é pela editora Odisseus, e vocês podem encontrar no site da editora, e também está disponível na Amazon. E eu tenho um curso vindo aí sobre o livro. Você pode pôr o link na descrição Uhum. desse vídeo. E fora isso, eu dou aulas particulares sobre vários assuntos, e eu também, já que mencionamos isso, eu também faço mapas. E onde as pessoas podem te encontrar aqui no YouTube? Porque eu sei que você tem um Ah, canal. pois é, aqui no YouTube eu tenho o canal Filo Antônio, Filo com PH, e eu tenho o meu site pessoal, que é antoniofilosofo.com. E acho que no Instagram também, né? Fio Antônio, para quem tem É, Instagram. no Instagram, no falecido Twitter, no Blue Sky, eu sou em todos os lugares, @Filo Antônio. Tá onipresente. Então, muito obrigado, Antônio, pela presença. E, novamente, aqui o livro, Os Elementos da Teologia de Próclo, pela editora Odisseus. Vou deixar os links aqui de contato do Antônio, do seu canal, o seu site. E muito obrigado. Gostei muito desse diálogo. É a primeira vez que eu faço isso aqui, aqui no canal. Então, espero que seja a primeira de várias outras oportunidades, né? Que a gente possa dialogar mais em oportunidades futuras. E fica o meu agradecimento, então. Obrigado você, Bruno, foi um prazer. Até mais a todos, pessoal.